Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo. Na verdade, assim, eu recebi muitas perguntas de várias pessoas perguntando o que aconteceu efetivamente comigo, né? Ficaram muito preocupadas. E aí eu me senti nesse dever. Além disso, depois que tudo isso que eu passei, a minha intimidade com Deus, ela foi para um patamar bem diferenciado, né? E eu senti forte no meu coração que às vezes eu contar a minha história pode fazer com que outras pessoas amem mais a Jesus e a Maria. E também eu posso ajudar os outros. Então, se essa é a minha missão, se esse é o pedido do Espírito Santo, eu vou contar pra vocês. Eu tive uma gravidez super tranquila, é a minha quarta gravidez. Eu não tive nenhum problema nas outras. Então, estava tudo bem até mais ou menos a 36ª semana, né? Quando eu completei. Minha pressão começou a oscilar. Ela não ficava muito alta, não. Ela ficava assim, 13/9, 14/9, o que para gestante é perigoso, né? Então eu fiquei acompanhando junto com o meu Mateus, o meu obstetra, o doutor Mateus, e ele marcou uma consulta antecipada para segunda-feira, dia 30, que acabou sendo o dia que o Pedro nasceu, né? Então a gente foi pra consulta, quando a gente chegou lá, minha pressão tava 15/10. Normalmente eu fico um pouco nervosa quando medir a pressão, né? Isso até eu me curei, porque eu tô medindo tanto a minha pressão que agora eu já nem me importo mais. E aí eu fiz o exame, a gente fez o exame, lá ele faz ultrassom, e ele percebeu que o Pedro também não estava engordando, então assim, pelo Doppler, não estava passando direito, enfim. Ele foi e disse pra gente, depois que a gente foi pro consultório, ele disse pra gente que ia fazer o parto do Pedro no dia 3 de abril. Porque já não estava bom pro Pedro ficar lá dentro da barriga, né? Chegou uma hora que fica hostil. E isso pegou a gente muito de surpresa, assim, não foi bem uma surpresa, mas assim, de espanto, né? A gente teria um bebê pequeno, ele não seria mais prematuro, ele teria 37 semanas e tal. E quem me conhece sabe que eu tava numa expectativa enorme de ter um parto normal, né? Eu tive normal o Thiago e o Lucas, e eu queria ter um parto normal, até porque eu não teria tanta ajuda, né, da minha mãe, da minha sogra, por causa dessa questão do Covid. E eu acho que o parto normal eu teria uma recuperação muito melhor, fora, enfim. Tá. E aí a gente, em conversa com o Dr. Matheus também, a gente viu que a via de parto mais segura seria a cesariana. A gente não ia colocar um bebezinho com menos de 1 quilo para correr uma maratona de parto. Ou, menos de 2 quilos, obrigada, moção. Menos de 2 quilos, correu uma maratona de parto, né? Então a gente decidiu que seria uma cesariana no dia 3 de abril. Com tantas notícias, o coração da grávida não aguentou. Eu comecei a me sentir mal no consultório mesmo. Então me deu uma vontade de vomitar, eu comecei a sentir umas dores. E o doutor Matheus falou o seguinte: não, você vai tomar um remedinho para pressão, vai tomar uma Novalgina e vai deitar. Você ficou nervosa, porque realmente foram muitas mudanças de planos, e vai para casa. Aí o caminho já foi bem dolorido, né? Assim, tava sentindo bastante dor e tudo. Quando eu cheguei em casa, o Cid foi levar a tia Nini em casa, porque a gente estava buscando e levando ela por causa dessa questão também do Covid. E eu fiquei sozinha em casa com os meninos. E a dor, ao invés de diminuir, começou a aumentar, mesmo com a Novalgina e o remédio para pressão. E era uma dor assim, sabe aqueles macarrões de piscina? Era como se ele tivesse passado aqui na minha cintura, que não é cintura não, em cima do estômago, e me estrangulasse. É uma dor horrível, 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 horrível. Muito pior que a dor do parto. Até porque no parto tem as contrações, elas vêm e vão, vêm e vão. Elas ficam muito grudadas quando vai nascer. Essa não, era uma dor insuportável. Aí com essa dor insuportável eu liguei pro doutor Matheus. Falei, ó, doutor Matheus, eu não tô melhorando, não tá legal. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, vamos esperar mais tantos minutos e você me liga de novo. Só que mãe é aquele ser que parece que tem telepatia, né? Minha mãe me ligou. Filha, você foi na consulta, não me deu notícia, não sei o que. Eu falei, mãe, eu tô passando mal. Eu não tô legal, eu tô sentindo muita dor. Já ligou pro seu obstetra? Ficou doida. Aí deu 5 minutos, quem me liga? O André, meu irmão. Letícia, você mediu sua pressão? Você falou com o doutor Matheus? Você vai postar agora. E é o Santa Luzia? Um monte de ordem. Falei, calma, tá tudo bem. Aí eu medi minha pressão. Aí o bicho começou a pegar, porque minha pressão tava 17/10. Eu não tava com dor de cabeça, eu não inchei. Então, assim, foi só mesmo medindo o aparelho de casa, deu 17/10. Aí nisso, sim, as coisas acabaram sendo muito rápido. Eu liguei pro doutor Matheus, falei, doutor Matheus, tá ficando insuportável. Ele, Santa Luzia agora. Beleza. Só que, assim, eu achava que ia se resolver muito rápido. Então, como eu tinha que esperar alguém vir buscar as crianças, né? A gente tava com os meninos. Eu já tinha arrumado a minha mala, as coisas estavam separadas, eu não tinha botado na mala efetivamente. Peguei a mala de escola do João, passei um álcool rapidinho, joguei minhas coisas dentro, peguei brincos,
maquiagem, que eu não sou obrigada. E beleza, pegamos a porta-maternidade, o Cid pegou tudo, botou tudo dentro do porta-mala. E aí meu pai chegou, foi levar os meninos, aí teve uma coisa bem bonitinha. Que na hora que eu tava indo pro hospital, eu abracei os meninos, né, disse que amava eles infinitamente. Aí já tava um pouco emotiva, tava sentindo muita dor. E eles ficaram com vontade de chorar, mas o João controlou eles, sabe? Assim, ficou assim, não, vai dar tudo certo, o Pedro vai nascer. A gente queria tanto que ele nascesse, ele vai nascer, vamos embora já pra casa da vovó. Então assim, o meu menino grande estava grande mesmo, sabe? E aí eles foram embora. Eles foram embora, a gente pegou o carro e pufo, fomos pro Hospital Santa Luzia. Quando chegamos em Santa Luzia, o doutor Matheus estava lá, o doutor André, meu irmão, e a doutora Ana, minha prima. Já estava todo mundo lá. Chegamos, o doutor Matheus me levou logo, ele nem fez a triagem, o Cid foi fazer a triagem, a gente entrou, ele foi fazer um exame e falou assim, Letícia, tira a calcinha que eu vou fazer um toque. Aí eu, tá bom. Quando eu sentei no vaso, caiu um coágulo. Aí quando caiu o coágulo, eu falei, doutor Matheus, eu sangrei. Aí ele, deixa eu ver. Aí quando ele olhou, aí ele apavorou, assim, eu vi que ele me transfigurou, sabe? Aí ele, senta aqui. Aí ele pegou o negócio pra ouvir o coração do neném, o coração, tuc, 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 ele, aí eu vi que ele, tipo, relaxou e falou, cesárea agora, vamos subir, nananã. Aí você tem ideia, eu subi pra cesárea com o meu irmão e o Cid já tinha feito a papelada, e o doutor Matheus foi acordar o anestesista, ele foi pegar o anestesista no descanso. Então assim, foi tudo muito rápido. E eu morrendo de dor, e graças a Deus o anestesista veio, já me deu a anestesia lá, que eu não lembro o nome. E aí pronto, eu já relaxei porque... Aí eu já relaxei porque eu tomei anestesia e falei, cara, agora vai nascer, as coisas vão ficar tranquilas, né? Aí tá, o Cid ficou assim na porta, aí eu me lembro de chegar pra ele e falar assim, amor, você é a minha fortaleza, eu preciso que você fique bem. Se pra isso você precisar contar pro mundo, pra que rezem junto com você, faça. Mas respira, a gente precisa ficar junto. Aí ótimo, ficou tudo certo. Ele ficou assim na porta e tal. Aí entrou a médica que ia ajudar o doutor Matheus, a doutora Alexandra. Ela olhou pro Cid e fez assim, você é o pai? Aí ele falou, sou. Ela, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Sem brincadeira, cara. Ela entrou e já começaram a me abrir. Foi muito rápido. Eu cheguei no hospital, era 8h30, o Pedro nasceu 9h20. Né? Pra coisa de hospital, isso foi muito rápido. O doutor Matheus já tinha me sinalizado que pelo fato dele ser prematuro, ele poderia nascer com um pouquinho de desconforto ao nascer, de respiração, né? E que provavelmente ele não viria pro meu colo, né? Então eu tava assim, já preparada para isso, não era o que eu queria, mas eu tava preparada. E eu não sei, agora é legal, porque antes eles botavam, eu lembro que quando o João foi cesárea, eles colocavam um campo na frente, verde, que você não conseguia enxergar a cesariana, o que acontecia. E agora não, eles botam tipo um plástico, então você enxerga. Então o Pedro nasceu, na hora que ele nasceu, eu vi que ele respirou e desfaleceu. Ele não chorou imediatamente ao nascer, né? Aí nisso o coração apertou, né? Aí o André veio pra cá e a Ana foi atrás do Pedro. Ela foi atrás do Pedro, pegou o celular e gravou um áudio dele chorando. Aí veio e falou, ó, aqui, Bacol. Trouxe aqui o áudio, olha aqui, ó, tá chorando, tá vendo? Aí eu, relaxei. Tá tudo bem, ele não vem pra cá, porque precisou botar um negocinho pra ele respirar, mas o apigar dele foi 8,9, então ele tá super bem e ele não precisou entubar. Falei, cara, beleza, agora tudo vai fluir, né? Beleza, fiquei lá um pouco, tá? E veio o pediatra, o doutor Geraldo, um fofo. Aí ele falou assim, olha, seu bebê tá lindo, ele tá ótimo, a gente não entubou, ele tá só cansadinho. Ele vai pra UTI neo porque ele é prematuro, ele precisa se alimentar e você precisa descansar. Tá. Beleza, eu não vou trazer ele aqui. Aí ele foi tão querido que ele trouxe ele na incubadora. Assim, não deu pra ver perfeitamente, mas eu consegui ver que ele era cor-de-rosa e que ele tava na incubadora todo bonitinho e tal. Pronto, fiquei tranquila, falei, agora as coisas vão fluir. Me costuraram, fui pra sala de repouso, fiquei lá tranquila, o André e a Ana comigo, a gente tirou até uma fotinha, aquela foto que a gente tá junto, foi depois do parto, tava ótimo. Melhorei, eles, ó, vocês estão bem, vão pro quarto, tchau, foram embora. Só que aí começou o pesadelo, né? A minha pressão começou a desregular, uma montanha-russa, louca. Aí essa parte realmente eu não me lembro direito, porque a minha pressão, ela ficava 15/9 e ela despencava pra 10/6. Quando ela despencava, eu desmaiava, né? Eu tinha uma sensação de perda. E quando eu abri o olho de novo, tinha um monte de gente me furando, uma confusão. E aí o Cid ligou imediatamente pro doutor Matheus. Eu acho que o doutor Matheus estava dormindo na recepção, porque ele chegou em 5 minutos. Ele estava lá. Aí ele olhou, meu útero estava muito inchado. Ele falou, não, mas calma, ela tem 4 cesáreas, ou 4 partos, então o útero dela vai ficar estendido. Aí botou tipo um peso pro meu útero dar uma diminuída, pra não ter que voltar pra cirurgia, Deus me livre. Aí ele chegou pro Cid e falou assim, olha, meu amigo, você vai precisar ir pra casa, porque
a Letícia vai para UTI para poder acompanhar essa questão da pressão, que não tá legal, tá muito oscilante. E você vai para casa por quê? Por questão do Covid, você não pode acompanhá-la. E nisso ele tá bom. Então assim, eu imagino como é que foi a noite dele, né? Ele foi pro hospital com a esposa e o filho para nascer e voltou para casa sem ninguém. Então assim, dizendo ele dormiu por cansaço e não por vontade. Aí beleza. Quando foi no segundo dia, o Cid foi me visitar também. O segundo e o terceiro dia foram muito tumultuados, assim, eu não me lembro direito da sequência das coisas. Eu sei que eu comecei a inchar bastante. Eu ficava muito tonta, então eu praticamente não conseguia ficar de pé. Então foram dias que eu senti muita dor da cesárea, porque como eu não conseguia caminhar, eu fiquei com muitos gases. Eu sentia muita dor da cesárea, mesmo tomando Lufital e tudo, eu não conseguia muito mudar de posição. Então foram dias muito ruins e o Cid não estava comigo. Quando foi no terceiro dia, o Pedro nasceu na segunda, terça. Quando foi na quarta-feira, foi quando eu fui conhecer o Pedro, né? Eu só conheci ele no terceiro dia. E não foi bem um conhecer, né? Ele conheceu a minha voz, vamos dizer assim, né? Porque como a incubadora é alta e eu sou hobbit, ele ficou aqui e eu não podia ficar em pé, porque eu ficava muito tonta e tinha medo de cair. Então eu só botei minha mão, encostei, talvez eu dei uma choradinha às vezes. Eu encostei minha mãozinha nele assim e falei, meu filho, a mamãe tá aqui, tem um monte de gente cuidando de você, daqui a pouco vai dar certo, a gente vai estar junto. E aí soltei a mãozinha dele, a gente foi embora e assim, nos outros dias o Cid ia sempre lá, ficava com ele, dava o leitinho pra ele, né, segurava ele pra poder para poder gavar, né, dar o leitinho. E falava pra ele que eu tava me recuperando, mas que já eu voltaria, né, ativa. Então beleza, chega de choro. Depois a gente chora mais. Aí tá, isso foi no terceiro dia. Quando a gente voltou de conhecer o Pedro, o fisioterapeuta tava lá. E se teve uma coisa que eu aprendi, é que quando você tá na UTI, você faz tudo que te mandam. Então a comida ruim que tá lá, você come. Mandou andar na fisioterapia, você anda, você faz tudo. E aí, a menina da fisioterapia falou, não, vamos caminhar? Eu falei, vamos. Morrendo de dor, sem nem pensar nisso. Mas vamos, segurando nela, na mão dela e fomos. No meio do caminho, eu comecei a me sentir mal. E aí eu comecei a vomitar loucamente. E aí eu vomitando, assim, doida por de segurar meu cabelo, sabe? Aquela angústia de segurar o cabelo. E aí eu cheguei e falei assim, eu comecei a chamar o Cid, né? Por coincidência, né? Que é uma providência, o Cid estava lá. E aí eu comecei a chorar e chamar ele incansavelmente. E ele veio. Ele não veio, ficou lá no quarto, mas aí o doutor Daniel, que estava lá no plantão esse dia, ele estava como chefe dos médicos, ele, um fofo, um querido, ele chegou, eu falei assim, doutor Daniel, pelo amor de Deus, deixa o Cid ficar comigo hoje. Aí ele deixou. Aí nisso ele ficou. Aí no outro dia a gente ficou no golpe. Falei, moça, eu não boto pé lá fora de jeito nenhum. E quando foi no final do dia, o doutor Matheus, graças a Deus, conseguiu que o Cid ficasse de acompanhante para mim. Ao meu redor, né, perto de mim, na UTI, não tinha ninguém lúcido além de mim. Então, o doutor Matheus argumentou que conseguir um acompanhante para mim era fundamental para a minha sanidade, né? Porque a moça que ficava do meu lado mesmo, a senhorinha, tadinha, ela gritava a noite toda, ela chorava muito, a gente rezou muito por ela. Porque ela estava completamente já assim, imaginada com uma demência, né? Não sei muito bem o caso dela, mas enfim. Enfim, o Cid ficou. Aí esse foi o quarto dia. Aí veio o quinto dia. O quinto dia foi o pior de todos, né? Assim, o André, meu irmão, ele tomou o papel de me contar todas as coisas. Assim, eu fazia os exames sempre pela manhã, né? Eu parecia uma peneira, de tão furada. Quando foi de manhã, ele pegou o papel de pegar os exames e vir me contar. Ele conversava com os médicos especialistas, né? Pra ver. O que eu tive? Eu tive uma síndrome chamada síndrome HELP. É uma síndrome muito rara. E eu tive uma síndrome HELP tardia. Porque o que se espera? Quando você tem uma pré-eclâmpsia, eu não tive eclâmpsia porque eu não precisei ser entubada, mas eu tive uma pré-eclâmpsia. Quando você tira a placenta, que é o agente inflamatório, a tendência é melhorar e a mãe fica boa, zerada e bora pra casa. Só que não, eu tive uma síndrome HELP agravada por um comprometimento dos rins. Então, assim, atacaram as minhas hemácias, o meu fígado e os meus rins. Talvez eu erre alguns termos técnicos, né? Porque a medicina, sei lá quem é, só quem tem vocação mesmo, porque é coisa de gente doida. Enfim, de gente santa, né? Gente que vai pro céu direto, né? Os nossos médicos maravilhosos, enfermeiros, enfim.
E aí na quinta-feira, que foi o pior dia, o André veio e falou assim, olha, Lezinha, as suas hemácias... Eu já tinha tomado 2 bolsas de transfusão de sangue, né? Aí ele falou assim, olha, Lezinha, as suas hemácias não melhoraram, elas continuam frágeis, então a gente vai precisar fazer mais transfusão. E o seu rim está muito ruim. A creatinina, que a gente chama de cretina, eu e o Cid, ela tá em 7,3, sendo que o normal é abaixo de 2, né? Abaixo de 2, abaixo de 1, sei lá. Então, assim, a gente vai acompanhar, mas se ela continuar piorando, é possível que você tenha que fazer uma hemodiálise. Aí eu não quis pensar nisso, sabe? Eu vou falar bem sério, assim, que eu jurava que ia me curar. Eu falei, não, cara, Nossa Senhora vai me curar, vai dar tudo certo. E vai ficar tudo bem. Então, é assim, primeiro que a gente não olhava Dr. Google de jeito nenhum. A gente esperava os médicos capacitados que estavam no hospital virem falar com a gente. Não, a gente não falava. E aí, nessa quinta-feira, a gente ficou com muito medo, sabe? Foi um dia que eu tive medo de morrer mesmo, assim, porque as coisas estavam só piorando, sabe? E aí eu olhava pro Cid e eu via o medo dele de me perder também, sabe? A gente que é mãe, a gente sonha... Qual é o nosso maior sonho, né? É ver nossos filhos crescerem, vê-los se casarem, se formarem, tendo filhos, né? Que a gente possa ver os filhos dos nossos filhos, como diz o Salmo. E eu tava vendo isso escapar das minhas mãos. Era como se a gente estivesse num deserto, como se a gente estivesse naquele barco que tá com o mar revolto e Jesus está dormindo. E eu tive muito medo. E aí eu não dormi, né? Eu desmaiei. Quando foi no outro dia eu fiz os exames de novo e aí minha creatinina deu 8. Então a gente já ficou um pouco naquela certeza de que a hemodiálise já era um caminho, o que ia acontecer, né? O André veio com meus exames, aí ele falou, olha, Lezinha, não melhorou, meu amor, não vai dar certo, os nefros vão se reunir para decidir se vai começar a hemodiálise hoje ou se vai esperar para amanhã. Mas não se apavore, você é jovem, né? Você sempre teve muita saúde, seu corpo é forte, né? Não se apavore. É como se fosse uma luta de boxe, ele falou, né? É como se fosse uma luta de boxe. São dois, eles estão lá lutando. Um dos lutadores cai no chão. Às vezes ele precisa de um tempo, bate o tempo. Ele vai lá, descansa, ele conversa com o técnico dele, ele come, ele toma uma água e ele relaxa e as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo. E aí eu fui me tomando de paz, sabe? Ele falou, seus rins precisam desse descanso. Então a hemodiálise vai fazer isso, ela vai filtrar o seu sangue pelo seu rim, para que eles possam voltar em combate. E aí eu fiquei mais tranquila, apesar de, né, assim, o outro dia que foi bem ruim. Mas aí, esse dia eu já tinha pedido a Deus que Ele transformasse a minha fé do grão de mostarda, né, numa fé mais forte. E beleza. Aí quando chegou de noite, o Cid falou assim, vamos ver se tá rolando alguma coisa aqui na igreja, pra gente rezar e tal. Aí ele ligou na TV Pai Eterno, tava passando uma missa lá no Ceará, de um padre muito divertido. E aí, gente, foi uma coisa incrível. O meu milagre começou ali, eu tenho certeza. Ele olhou pra mim, né? Ele olhou pra televisão e pra mim e falou assim, peça a sua cura. Às vezes a cura vem, você que tá no hospital, peça a sua cura. Às vezes a cura vem por uma coisa difícil, por um caminho difícil, doloroso. Mas o caminho de Cristo não foi difícil e doloroso. Una-se às chagas de Cristo. Você é capaz, pega a sua cruz, você é forte, levanta, acredita. E acredita que a sua cura vai vir. Talvez por um caminho difícil, mas você consegue. Cara, isso foi me dando uma força. E aí nessa hora, eu peguei minha intimidade com Nossa Senhora e eu olhei nos olhos dela e falei, minha mãe,
porque as pessoas sabem, a gente estava tentando engravidar do Pedro. O Pedro foi absolutamente planejado, a gente queria ele do fundo do nosso coração. E quando eu fui à Missa das Rosas, todos os dias 12, né, de Guadalupe, um ano antes de eu começar as tentativas, eu já estava indo a essa missa de Guadalupe. E aí, quando foi na missa de julho, eu pedi a Nossa Senhora o Pedro. Eu pedi um filho, né? Falei, minha Nossa Senhora, eu quero muito um filho, já tá acabando o meu tempo, né? O Cid já não tava mais querendo... Caiu uma folha. O Cid já não tá mais querendo tentar, né? Já tá, assim, difícil, porque a gente tava tentando uma menina, depois eu vou dizer isso. Vou contar pra vocês. E aí, quando foi no meu aniversário, eu descobri que eu tava grávida do Pedro, né? E aí eu olhei firme nos olhos dela, da minha mãe imaculada. E falei, você me deu o Pedro, mas você não me deu ele para que ele cresça sem mim? Eu não quero que meus filhos cresçam sem mim. Coitado do Cid, eu não quero que ele fique sozinho. Ele dá conta, mas comigo é muito mais divertido. Então, minha mãe, devolva a minha saúde. Eu aguento o tranco do que vier, mas devolva a minha saúde. E mais uma vez eu desmaiei, né? Dormi desmaiada. No outro dia eu acordei, e aí realmente a médica veio e falou, olha, Letícia, realmente sua creatinina piorou, então a gente vai mesmo para hemodiálise. Esse dia de sábado foi um dia muito ruim também, porque foi o dia 4 de abril, né? Foi um dia muito ruim porque eu nunca tinha feito hemodiálise, então eu fiquei com muito medo, né? Eu achava sempre que era coisa assim de velhinho, assim, enfim. Eu não tinha muita informação. E aí eu teria que fazer a transfusão de sangue também ao mesmo tempo. E eu tava muito inchada. Ó, pra vocês terem ideia, a minha última pesagem do médico, eu tava com 73 quilos. E nesse dia, eu me pesei antes da hemodiálise, eu tava pesando 78. Né? Então, assim, eu tava muito inchada. Eu parecia uma geladeira de 2 portas, sabe? Eu não tava gorda, eu tava inchada. A minha mão parecia do professor Aloprado, sabe? Que não tem esses nozinhos aqui. Então tá. Mas eu entrava no banheiro, eu me lembro direitinho disso. Toda vez que eu ia ao banheiro, que era um sacrifício ao banheiro, a gente começa a dar valor até essas pequenas coisas. Eu me olhava no espelho e eu nunca neguei um sorriso pra mim. Eu tava feia, feita moléstia. Mas eu olhava no espelho e eu sorria pra mim. Eu falava, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Deus é maior. Deus é maior. E aí... esse dia foi bem ruim, porque é cirúrgico, né? Pra passar o catéter, pra poder chegar no coração. Então o Cid não pode ficar. E o Cid era a minha fortaleza, né? Então eu falei, amor, vai ficar com o Pedro. Não tem lugar melhor pra você estar. Vai, pega ele no colo e reza de lá, que eu vou ficar bem aqui. E aí a doutora Andréia, um docinho de coco, eles usavam aqueles paramentos todos, né? De máscara e tudo. E ela tinha os olhos verdes, lindos, que me davam uma sensação de céu mesmo, sabe? Um docinho de coco, ela, Letícia, vai ser tranquilo, vai dar tudo certo. Então fez a cirurgia, passou o catéter e foi começar. Aí foi uma confusão, porque a minha pressão ficava oscilando, a minha pressão alta era boa para hemodiálise, mas aí eu não conseguia fazer a transfusão. E aí tudo ao mesmo tempo. E as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, fica calma, que a sua pressão tem que baixar. Eu falei, gente, não me dá logo uma porrada na cabeça pra eu desmaiar, porque como é que fica calmo? Tinha 200 médicos e pessoas dentro da sala. Eu me sentia dentro de um seriado americano. Oh, fuck, oh, they come. E um monte de gente em cima de mim. E a minha vontade era de dar um grito e sair correndo. Enfim, foi um inferno. Aí nesse dia, eu demorei muito pra conseguir fazer a transfusão, porque realmente minha pressão não baixava. E tomei remédio, aí hemodiálise. E aí a hemodiálise é o seguinte, ele vai filtrar todo o meu sangue, né? Meu sangue sai do meu corpo, ele entra numa máquina, filtra. Eu nem olhei pra essa máquina. O Cid ficava lá, olhando, mas assim, eu depois, nos outros dias, né? E aí ele filtrava todo. Só que ele sai de uma temperatura do meu corpo e ele passa pela serpentina e volta com outra. Então eu ficava com muito frio. Eram 3 cobertores e eu me tremia o tempo inteiro, durante 2 horas. Então tá, a doutora André já tinha me falado, ó, Letícia, você vai fazer 3 dias de hemodiálise. Eu, beleza, já tava com isso na cabeça. Acabou a transfusão, graças a Deus, as minhas hemácias voltaram pro campo, né? Porque elas estavam dormindo, mas aí deu certo. Então, pelo menos, transfusão não ia fazer mais. Pronto, ufa, disso eu tô livre. Então passou, quando foi no domingo eu fiz de novo, quando foi na segunda eu fiz de novo. Todo dia eu me pesava e eu ia perdendo assim, 2 quilos por dia, mais ou menos. Quando foi na terça-feira, ela voltou, a doutora André, e falou assim, ó, seguinte, aí já veio a doutora Alessandra, a Barbie médica, nefrologista.
A pessoa era tão linda que ela conseguia ficar linda com aquele saco verde que eles usam lá. Um dia ela chegou com uma bota de cobra, assim, com essa roupa de saco verde. Coisa mais linda, maravilhosa. E um alto astral, uma alegria, a gente batia papo, muito bom. E aí ela falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai ficar sem fazer hoje e amanhã. Se na quinta-feira a gente pesar, você emagrecer, eu fizer o exame que a creatinina baixar, você tá de alta, você pode ir embora. Aí eu, meu Deus do céu, gente, isso foi criando uma experiência minha. Aí eu já não tinha mais medo de morrer, não. Já não tinha mais medo de morrer. Eu falei, não, agora eu vou melhorar e vou voltar pro Pedro. Nossa Senhora ouviu minhas preces, levou pra Cristo e deu certo. Aí eu já tava bem. Aí eu comecei a desinchar, eu comecei a me sentir... Eu achava que eu tava bem clinicamente, mas eu não tava. Eu tava numa zoada, eu levantava, ficava muito zonza, então isso tudo foi melhorando, sabe? No passar dos dias da hemodiálise. Aí beleza, quando foi na terça-feira, fez o exame, pá, melhorou. Ela falou, ó, Letícia, você emagreceu, ou seja, seu rim tá jogando coisa fora, e a creatinina diminuiu. Massa. A pressão ainda tá uma bosta, desculpa, tá meio marromeno, a gente vai ajustando os remédios e tal, porque o remédio também não pode atacar o rim, confusão. E aí, beleza. Quando foi eu não lembro agora se foi quarta ou quinta, mas foi dia 8 de abril, que é aniversário do André. A médica entrou e falou assim, ótimas notícias, você está de alta, eu vou tirar o catéter do seu pescoço. E você vai ter alta, vai pro quarto. Gente, esse dia, a vontade de gritar. Sim, era joelho no chão, a gente rezou o texto todos os dias, sem exceção, né? E aí, assim, na quinta-feira santa veio esse presente, né? No dia do aniversário do meu irmão. Presente de aniversário pra ele. E aí, assim, a primeira pessoa que eu sonhava em ligar era pra minha mãe. Eu não vou falar muito disso porque realmente isso aí me emociona demais. A gente não conversou nesses dias, até porque a gente poupou ela de todos esses procedimentos. Ela sabia que eu não estava bem, mas ela não sabia que eu ia fazer transfusão, que eu ia fazer hemodiálise, nada disso. E aí, ela, então não sabia, então eu liguei pra ela, a gente chorou junto, comemorou junto, foi maravilhoso, enfim. E aí eu fui tomar banho, lavei meu cabelo depois de 9 dias, foi emocionante. Porque como eu tava com catéter aqui, eu tinha medo de molhar, então eu preferi não mexer no cabelo, deixei tipo um ninho de passarinho, né, grilos e pirilampos no meu cabelo. Então assim, não deu pra lavar, agora ele tá aqui assim, lindo, maravilhoso, cheio de cachos. E aí tá, fui pro quarto, né, e aí começou. O Pedro tava naquele esquema come e dorme, e ele precisava aprender a mamar. Só. E eu fiquei tranquila, gente, passou. E todos os dias, assim, lá na UTI neonatal, eu fiz amizade com muitas mães, graças a Deus, umas lindas, né? A gente se ajudou muito, né? Até porque não é porque eu tenho experiência que eu não tenho nada para aprender. E elas também não é porque não têm experiência que não tem nada para ensinar. Então, assim, deu tudo muito certo, graças a Deus. E a gente fez muita amizade, a gente criou um grupo de WhatsApp maravilhoso, que a gente está se ajudando. E aí, passou. Quando foi o sábado, foi no sábado isso, eu tava melhorando, a minha cesárea já tava muito melhor, graças a Deus. E aí, gente, estourou minha hemorroida no sábado. Aquela dor, aquela coisa pra sentar horrível, né? Bem ruim. E aí, quando foi no final do dia do sábado, o Pedro vomitou. Ele tava ficando com a barriga muito inchada, né? Tanto que a médica pediu pra eu tirar as coisas da proteína do leite. Aí eu comecei a tirar, mas eu sabia também que isso não ia sensibilizar tão rápido. E eu fui ver o Pedro, era umas 6:30 da tarde, e eu pegava ele e eu tava muito nervosa. E aí ele só chorava. Chorava, chorava. E ele é um bebê anjo, ele quase não chora. Ele chorava loucamente, chorava. A enfermeira pegou na minha mão, olhou pra mim e falou assim, Letícia, vai embora. Você já tirou o leite pra ele. Você tirou o leite pra ele toda madrugada. Vai embora, vai dormir. O Cid fica aqui até ele se acalmar. Mas vai embora, você tá cansada, você tá estressando ele. Quando eu levantei, a sensação que eu tive foi de desmaio, né? Fiquei muito zonza. Aí o Cid, eu vou te levar no quarto e volto pra ver o Pedro. Beleza. Fomos pro quarto, ele, você tá melhor? Eu falei, tô. Aí eu comi uma tapioca com ovo que tava lá. Comi, respirei, botei um Thiago York na música, amo. Thiago York, Sandy. Então fui tomar banho. Aí, gente, eu chorei, que nem choro de novela.
Chorei, mas eu chorei como eu nunca tinha chorado. Eu até então não tinha chorado e peguei numas de ajudar todo mundo e não me ajudava. Então eu chorei, loucamente, chorei. Ai, como eu chorei, chorei muito. Beleza. Ah, eu errei uma coisa. Quando eu saí da UTI do André, não foi na Semana Santa, não. Não era Semana Santa ainda. Ainda ia ser, tava antes. Não lembro o dia não, mas não foi. Semana Santa não. Acho que não. Não foi não. Foi antes. Foi perto da Domingo de Ramos. Foi antes. Não. Ah, gente, sei não. Precisaram do calendário, que eu perdi. Enfim. Aí eu chorei. Aí o Cid voltou e falou assim, Neigo, olha só, segurando a minha mão. Quando a gente casou, a gente disse o seguinte, que a gente ia viver um dia de cada vez. Aqui é a mesma coisa. O nosso filho tem saúde, ele só precisa aprender a mamar. Ele é pequeno, ele é prematuro, ele não pesa 2 quilos. Então, assim, a gente tem que ter paciência com ele, a gente tem que ter paciência com a gente. Aproveita para descansar. Quem que tem um bebê prematuro, um bebê recém-nascido, que consegue ter as noites inteiras dentro do quarto, né? E aí eu comecei a relaxar realmente, sabe? Eu comecei a diminuir, desacelerar, ouvir mais música, ficar mais tranquilo. Tá filmando aí, filho? Tá filmando? Vem aqui, dá um tchauzinho aqui. Dá lá um tchauzinho. Tá acabando já. E aí, pessoal, foi só... Aí começou assim, só coisa boa, né? Os dias foram passando tranquilos, eu parei de ficar na loucura de querer dar de mamar pra ele toda hora, de querer tirar o leite toda hora, mas assim, ele mamava só o meu leite, né? Isso eu fiz questão, até porque como ele tava com essa questão intestinal, eu tinha muito medo do leite artificial dar um pouco mais de gases nele, assim, enfim. Eu tirava o leite pra todas as mamadas, mas na madrugada eu dormia, eu não corria mais pra dar o banho nele lá, deixava as enfermeiras darem o banho. E tal, os dias foram passando tranquilamente, até que o Pedro ganhou peso suficiente, veio pro quarto. E depois do quarto, a gente finalmente conseguiu dar aquele grito de gol pra ir pra casa, né? A gente foi pra casa no domingo de Páscoa, no dia 12, dia dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe. Não existe coincidência para quem tem fé, então assim, é providência de Deus mesmo. Eu sei que o Pedro, ele vai fazer maravilhas. Ele veio para uma missão muito especial, isso eu tenho certeza. Eu olho para ele e sei que ele é um pedaço do céu mesmo. E é isso, assim, eu quis partilhar com vocês isso. Aí teve uma coisa que eu perguntava, falava, a gente conversando em casa já, e até com o Dr. Matheus a gente conversou também. Não foi? Foi. Eu falava assim, gente, mas a minha gravidez foi tão saudável, né? Foi a gravidez que eu mais fiz exercício, eu fiz fisioterapia pélvica, eu comi super bem. E eu tive essa bagaceira toda. Ele falou, olha, se você não tivesse nessas condições, possivelmente você não melhoraria tão rápido. Ou até, Deus me livre, não estaria aqui pra contar a história, né? Então, assim, eu engordei 7 quilos na gravidez. Isso por quê? Porque eu tinha uma dieta, eu vou fazer agora uma propaganda da galera, porque, assim, é uma galera que me deu apoio demais. Então, assim, eu fiz uma dieta maravilhosa com o Vitor Pão. Eu treinei na Carrasco CrossFit durante toda a gravidez, inclusive eu fui a grávida RX, porque eu não faltava. Eu treinei melhor grávida do que não grávida. Então, assim, um agradecimento especialíssimo, assim, aos coaches Juliana, ao Gustavo, que adaptava todos os treinos pra mim, a Tia Ju também. Tudo muito organizado, eu controlava sempre os batimentos cardíacos pra ficar tudo certinho. O querido, maravilhoso, o estagiário, o Laurinho, que eu fazia endurance, né, com ele, tudo também adaptado certinho. Então, assim, todo mundo que apoiava, as meninas fizeram chá de fralda pra mim, tudo lindo. Então, assim, a Carrasco CrossFit, que foi maravilhoso. Não vejo a hora de voltar a treinar, daqui a 30 dias eu vou estar liberada, se Deus quiser. A Fisiopelve, a lindíssima Carolzinha, minha fisioterapeuta maravilhosa, que me ajudou muito a fazer o fortalecimento pélvico, a melhorar a dor nas costas, agora na amamentação também me deu dicas. Então, assim, foi todo um conjunto de coisas. Aí o povo fala assim, nossa, mas você tá magra, é genética. Genética não, é esforço, né? É esforço puro. Então, assim, todo mundo sabe que minha semana eu sou religiosa. Chega no final de semana, a gente tem aquele diazinho do lixo, come as coisinhas e tal. Mas, assim, foi uma gravidez top e tal. E como está a minha saúde hoje, né? Eu estou acompanhando com a nefro ainda. A minha pressão já está bem melhor, ela trocou minha medicação.
A outra medicação estava me deixando muito tonta e com muita dor de cabeça. Essa eu tô zerada. Então, assim, eu preciso ainda levantar devagar, fazer as coisas um pouco devagar. Mas eu tô sensacional, não tô mais com dor de cabeça. Vem, mozão, que daqui a pouco eu preciso... Eu não tô mais com dor de cabeça, eu tô bem. Então eu vou continuar tomando remédio para pressão. Os meus rins estão ótimos. Hoje saiu o resultado do meu exame. E a creatina... A creatinina já tá no nível normal. Palmas! E eu vou acompanhar ainda com a nef por um tempo, para poder ter certeza de que meu rim tá bem e que a minha pressão tá ok também. E é isso. Então, assim... inclusive ela também me olhou nos olhos, disse que eu não posso mais ter filhos. Mas isso também tá tudo bem. Tá tudo ótimo, né, na verdade. Então a gente vai ver alguma coisa definitiva mesmo, porque ela disse que eu posso voltar eu posso, se eu engravidar de novo, eu posso vir a ter uma síndrome de HELP agravada, Deus me livre. E é isso. Então, assim, só bem rapidinho, já tô acabando. É só pra dizer pra vocês que quando eu fui engravidar do Pedro, a gente fez umas técnicas pra tentar engravidar de uma menina. E a gente fez várias técnicas de comer tal coisa, fazer tal coisa, enfim. E aí, quando veio o Pedro, eu não posso dizer pra vocês que eu fiquei triste. É uma palavra forte, né? Porque filho é bênção. Mas eu fiquei um pouco frustrada, porque eu queria muito uma menina. E durante muito tempo eu ficava se sentindo ruim, assim, de achar que eu não ia ter uma companheira, de que eu não ia ter... Sabe, assim, que eu ia ficar muito sozinha, enfim. Mas a primeira vez que eu peguei o Pedro nos braços, que ele veio pro meu colo, que eu amamentei ele, todo esse vazio que eu achava que eu tinha dentro de mim, ele se preencheu. E aí eu fui curada, sabe? Mais um dos milagres que aconteceram. Eu fui curada e eu olhava pra ele e ele era meu céu. E eu entendi que a minha missão é essa. Criar 4 homens lindos pra Cristo, que eles possam fazer a diferença no mundo. E aí meu coração ficou preenchido de amor. E o Pedro veio realmente pra preencher tudo que faltava dentro de mim. E eu sinto-me plena hoje. E graças a Deus eu tenho mães muito generosas que me deram suas filhas para eu batizar. Então eu sou madrinha de várias meninas que eu tenho certeza que as mães emprestam para mim para brincar de boneca. E elas são as minhas princesas, as minhas bonecas. Fora as minhas sobrinhas, que são as que não são minhas afilhadas, que também são minhas afilhadas. Todo mundo me chama de Dinda. E é isso, pessoal. Eu quis compartilhar isso com vocês. Eu queria que vocês mostrassem isso principalmente para quem está grávida, principalmente as mães que não são de primeira viagem, porque as mães de primeira viagem são mais preocupadas, elas leem mais, qualquer dor, qualquer coisa elas ligam para o médico. As mães de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta viagem, elas queriam mesmo que tivesse pouca consulta, elas descansam no burpee, né, gente? Assim, a gente não tem tempo para nada. A gente não se preocupa com nada. A minha pressão estava oscilando e muitas vezes eu não avisei meu médico. Então isso é muito sério. Se vocês estiverem sentindo qualquer coisa, é para ligar para o médico, pelo amor de Deus. A vida da gente é muito importante e quando a gente tem mais filhos é mais ainda. Porque tem mais gente dependente de nós. Então, gente, era isso. Eu espero que vocês guardem no coração. Eu quis expor isso tudo para louvar a Deus mesmo pela minha vida, pelas coisas maravilhosas que aconteceram. E é isso, né? Assim, eu tenho essa cicatriz aqui, que aí eu até espero que ela não saia, como diz o Mate do McQueen, né? Não quero que arrume minha lataria, porque cada pancada que tem aqui é uma história para contar. E o que eu peço mais a Deus hoje é que eu não esqueça o que aconteceu comigo, que essa vontade, esse fogo que está dentro de mim, de ser uma pessoa melhor, de querer ajudar mais ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, ela não se apague. Então, se essa cicatriz ficar aqui, para que isso seja, para que, como diz o Pequeno Príncipe, a gente foque no essencial e ele é visível aos olhos, que essa cicatriz fique. Tá bom, meus amores? Tenham um abençoado final de semana. Fiquem com Deus. Um beijo.